Olá, vamos a mais um estudo a respeito de mansidão. O tema de hoje é Esteja revestido de mansidão. Nós temos visto que mansidão não é algo que nasce da noite para o dia na nossa vida, que é um processo de santificação no qual o Espírito Santo, com o seu poder, ele vai trabalhando nas nossas vidas, nos conformando, nos moldando, né? A ponto de que o nosso caráter a cada instante, a cada dia possa ser parecido com o de Cristo. E eu te pergunto, como tem sido esse processo para você? Como você tem vivenciado tudo isso? O que tem mudado na sua vida? Você tem recebido uma fechada no trânsito de uma forma diferente? Desde que eu comecei a estudar mansidão, lá para o mês de abril, maio, meu coração ficou assim arrebatado para Cristo, porque eu passei por um episódio onde eu tive uma conversa muito franca com uma pessoa e para mim foi muito doloroso, né? Digamos assim, uma mulher lidando com uma figura masculina e eu fiquei com um espírito muito altivo, não fui... não usei palavras chulas, nada disso, mas eu acredito que me faltou mansidão. Por isso que o Espírito Santo me arrebatou e me fez voltar para mim e me arrepender e chegar diante de Cristo e falar da minha necessidade com mansidão, né? E você? Conta para mim aí, como é que você tem agido, né? Conta aí no meu particular, entra aí e fala para mim o que é que tem mudado, né? Ou não, você já era uma pessoa mansa. Então vamos lá, no último vídeo, áudio, né, que eu passei, nós falamos que a mansidão, ela nos permite governar e controlar a nossa raiva quando nós somos provocadas, quando outras pessoas nos irritam, quando outras pessoas nos incomodam, né? E eu ouvi uma ilustração, né, onde um pregador muito usado por Deus, chamado George Whitefield, né? E ele fala que num ponto do seu ministério ele recebeu uma carta muito maliciosa de alguém o acusando de uma má conduta. E ele teve uma resposta muito nobre, com um espírito de mansidão que muito nos ensina. Por isso eu separo para dizer assim aqui. E ele disse assim: eu agradeço de coração a sua carta. Quanto ao que você e os meus outros inimigos estão dizendo a meu respeito, gostaria de te dizer que eu sei coisas muito piores sobre mim do que você. Com amor, em Cristo, George Whitefield. Então ele não tentou se defender. Olha que interessante. Olha que preciosidade esse exemplo que eu separo aqui para vocês. Ele não tentou se defender. Ele não retalhou. Ele disse, olha... Se você soubesse que tudo que passa dentro de mim é ainda muito maior disso que você está me dizendo, né? Olha, acho que você nem chegaria próximo, porque eu sou muito pecador, é nesse sentido. Então a mansidão, ela nos permite governar ou controlar a nossa raiva quando nós somos provocados. É sobre isso que eu estava falando o outro áudio, né? A mansidão, ela também nos permite suportar pacientemente a raiva dos outros em relação a nós. E é nisso que eu quero focar hoje. Quando os outros estão com raiva da gente, né, de nós, como é que a gente responde? A resposta certa, a resposta mansa, né, se a gente for parar para pensar, é não dizer nada. Às vezes a mansidão, ela requer que a gente fique em silêncio, porque imagina, se a gente começa a falar, contra-atacar, igual a gente falou já, né, reagir a tudo que o outro está dizendo, vira um furdunço, né? Em Provérbios 26, versículo 4, nos diz que não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você irá se igualar a ele. Então você pode se lembrar de momentos como eu, né, em relacionamentos que nós já tivemos, por exemplo, no casamento, com os filhos, com colegas de trabalho, com os amigos, com família, né? Alguém que venha pra gente expressando a raiva ou alguma frustração em relação a você, em relação a mim.
Sua reação natural muitas vezes é o quê? Adotar às vezes o mesmo tom, né? Ei, peraí, né? A pessoa vem exaltada pra gente e a gente acaba se exaltando também, né? Então a gente tem que aprender que muitas vezes a mansidão não é ficar furiosa, não é ficar com raiva, não é contra-atacar, não é necessário se defender. Às vezes a maneira de lidar é simplesmente não dizer nada. A gente tem um exemplo na Bíblia, lá no capítulo 12 de Números, onde Miriam e Arão foram contra Moisés, que ele era o líder ordenado por Deus. E ele tinha se casado, né, por causa da mulher etíope, né, na qual ele tinha se casado. Eles não gostavam da esposa dele. Eles então não aprovaram a escolha de Moisés. Então eles estavam chateados com isso. E num dado momento lá no capítulo 12, versículo 2, eles falaram assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que o Senhor também não tem falado por meio de nós? Né? Será que a gente tem que ficar aí assim tão atento a tudo que o nosso líder está dizendo? Será que a gente tem que seguir tudo isso? E no versículo 3 nós vemos que Moisés, ele apenas disse assim: ora, Moisés, né, era um homem muito paciente, manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, Miriam sendo hostil, com raiva, mas a mansidão é o que caracterizava Moisés. E aí você diz, como a mansidão foi demonstrada em tudo isso, né? Se a gente parar e ler essa passagem em Números 12, você vai descobrir o quê? Como é que Moisés reagiu? Moisés não disse nada, ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio. Então não há maior exemplo de mansidão para a minha vida, para a sua vida no dia de hoje, o silêncio e o autocontrole sobre o ataque das outras pessoas do que temos em Jesus Cristo, que aguentou tanta coisa calado, né? Então lembra da passagem lá em Isaías 53 que dizia assim: ele foi oprimido, ele foi afligido e contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, lá no versículo 7 está dizendo. Então, como a gente consegue viver isso, né? É clamar ao Senhor, né? Há momentos em que o caminho da mansidão é simplesmente ficar de boca calada, não dizer nada, ficar em silêncio, deixar Deus vir em nossa defesa, né? Então, quanto a ficar em silêncio, quando os outros não estão com raiva de nós, o que a gente tem a fazer? É melhor não dizer nada que venha a ser provocador, porque às vezes qualquer coisa na fúria da pessoa, por isso que o ficar em silêncio, às vezes na fúria da pessoa, ela vem, tudo que a gente fala e parece que a gente está contra-atacando, parece que a gente fala, a gente nem disse aquilo, a pessoa escutou aquilo, né? Então, quando os nossos corações estão fervendo dentro de nós, é bom a gente ficar em silêncio e guardar a nossa paz. Aqueles que se sentem injustiçados pensam que podem ter permissão para falar, mas é melhor ficar em silêncio do que falar errado, de criar algo que venha a gente mais para frente se arrepender. Então lembra disso. Quando o seu coração estiver fervendo dentro de você, fique em silêncio, guarde a sua paz. Não esqueça dessa frase. Guarda a sua paz, porque o seu coração está em turbilhão. Em outras palavras, é melhor você não dizer nada do que você dizer algo que depois você vai ter que voltar e pedir perdão a Deus e a pessoa para quem você disse. Então, muitas vezes a gente acaba piorando as coisas quando a gente fala, mas raramente a gente piora quando a gente fica em silêncio. Não há nada dito ou feito no calor de uma discussão que não possa ser dito ou feito melhor depois. Então, eu aprendo demais dia a dia com tanta gente que tem essa calma linda, maravilhosa de deixar, às vezes responde alguma coisa, recebe no WhatsApp alguma coisa, responde. Recebe um e-mail, responde. Aguarda, pensa, deixa que a pessoa viu que você já leu, não tem problema. Às vezes eu escrevo, olha, já te respondo, já te respondo, eu tô pensando.
Às vezes não. Deixa, pensa, reflete. Em outras palavras, né? Se você for falar, não fale enquanto estiver com raiva. Aliás, isso está relacionado com a disciplina, muitas vezes, dos nossos filhos. Disciplina que acontece ali quando a gente está, né, no dia a dia dentro de casa com os nossos cônjuges, com nossos familiares. Você pode até dizer algo naquele momento que sabe que a situação exige, mas se possível, a melhor coisa é abrir a boca até a gente deixar só no momento que a nossa raiva tiver passado, né? A Bíblia fala que o castigo da sua arrogância será completo, né? Quando a gente tem essa nossa raiva, né? Então, assim, evite, fique quieto, né? Então, uma verdade dita em um momento de raiva pode causar mais dano do que o bem. É melhor pelo silêncio ceder ao nosso irmão que ou foi, ou pode ser amigo nosso, do que pela raiva, pela fala raivosa ceder ao diabo, que tem sido e é e sempre será o nosso inimigo. Então vamos aprender a ceder, né? Vamos mudar o nosso tom, sabe aquele tom de voz que muitas vezes a gente tem com as pessoas, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, seja no e-mail, seja por onde for, a gente tem um tom às vezes acusatório, né? A mansidão, ela nos orienta a dar uma resposta branda, às vezes a não dizer nada, mas se quando a gente fale, que seja uma resposta branda. Então a gente precisa parar, pensar a respeito do que a gente está falando, do que a gente está pensando antes de enviar. Será que Deus gostaria, né, quer que eu diga realmente isso que eu vou dizer, né? Então, o nosso impulso, muitas vezes, natural, é se defender, contra-atacar, mostrar as deficiências de uma pessoa, né? Mas a resposta mansa, ela pede pra gente, muitas vezes, esperar. Então, eu repito, não responda imediatamente. Acalme-se. Garanta de que você não está respondendo com raiva, né? Quando você libera palavras brandas em resposta à raiva, é como se você estivesse jogando água numa situação. E quando você joga com irritação, palavras fervorosas, a provocação, é como se a gente estivesse jogando óleo sobre o fogo, né? Então, assim, Eclesiastes 10:4 diz: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Olha só que lindo. Provérbios 25:15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Olha isso, palavras brandas, bondosas, pacientes quebram ossos. E é claro que nós nos referimos a Tiago 1 na série, né? Quando a gente para refletir nos versos 19 e 20, que diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, certamente, toda pequena falha não precisa ser censurada, né? Sei lá, a gente vai ficar toda hora apontada, corrigida, deveria ser passada por cima. Ou se o erro deve ser reprovado e corrigido, não pode ser refeito sem raiva. Então não precisa de barulho, de clamor, enquanto a gente governa sobre os outros. Aprenda a governar muitas vezes sobre si. O que eu estou querendo dizer aqui, né? Que muitas vezes a gente pega tão duro com as pessoas, seja com filhos, seja no trabalho, seja com os nossos maridos, né? Quantas coisas os nossos maridos já ouviram, pelo menos o meu, coitadinho, já ouviu tanta coisa, né? A falta de mansidão nos torna contenciosos. E quantas vezes a gente está tão contencioso, a gente está tão impaciente, né? Às vezes alguém, por exemplo, quantas vezes meu marido é contra uma opinião minha, contra os meus desejos, às vezes contra os meus planos, né? Talvez uma coisa não acontece do jeito que eu gostaria e, nossa, eu caio, né, para cima, falando um monte. Então, assim, a gente não precisa, né, desse barulho todo. A gente muitas vezes pode passar por cima disso, a gente pode muitas vezes observar mais, né,
a gente pode abrir mão também, uma coisa que eu aprendi muitas vezes, né? A gente às vezes tem a necessidade de ter razão, tem aquele post que a gente vê, que as pessoas falam, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? E isso a gente tem que viver essa realidade em nossas vidas. Porque às vezes a gente fica tão ferro e fogo e tanta coisa, sendo que nem a gente não age, né? Quando a gente está lidando com outro a ferro e fogo. A gente às vezes não é tão transparente quanto deveria, às vezes a gente não é tão, não age com excelência, não age com tanto afeto, carinho, quanto às vezes a gente exige dos outros. Então que possamos refletir e que a gente possa estar revestido no nosso lidar, né? A lição anterior, ela falava um pouquinho a respeito de pensar antes de agir. E a de hoje é estar revestido. Esteja revestido antes no seu coração. Eu lembro daquela passagem de Abraão e Ló, né? Quando eles estavam lá ali dividindo as terras. Eu lembro que quando Abraão tinha um coração tão manso, um exemplo tão lindo, né? Abraão fala, olha, que não haja desavença entre mim e você. Então, escolha a terra que você quer. E Ló não estava muito, né, a fim de ter aquela mansidão toda. E aí, simplesmente ele vem e ele fala, olha, Abraão vem e fala, olha, pega o que você quer, o lado que você quer. Se for para a direita, eu vou para a esquerda e para mim tá tudo certo. E quanto a gente precisa aprender com essa passagem? Quantas vezes a gente briga por coisas tão pequenas dentro do nosso lar, né, nos inventários de família, no nosso trabalho. Que Deus tenha misericórdia do nosso sangue nos olhos, muitas vezes. Que você possa estar revestido de mansidão. Em nome de Jesus.